O rei Salomão fica conhecido como o homem mais rico e mais sábio da história da humanidade, e até hoje os seus ensinos influenciam na vida de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Então vem comigo aqui no quadro Veja Quem Foi. Fala leões, tô na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Leonerd. Eu sou o Denis Gomes e é um prazer ter você aqui comigo. O rei Salomão foi um dos caras mais importantes da história do judaísmo. Ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, que foi pai de Salomão, e o terceiro foi Salomão. Salomão ele era filho de Davi com Batseba. Para quem conhece um pouquinho da história de Israel, sabe que essa foi uma história muito triste, onde Davi, que era o rei, se encantou por Batseba, mandou trazer ela para o palácio e ali passaram uma noite e ela acabou engravidando. Sem saber o que fazer, Davi mandou matar Urias, mandou ele para a linha de frente de batalha. Ele não matou, mas ele fez com que Urias morresse. Logo após disso, ele e Batseba se casaram, mas colheram consequências. Claramente, Deus não se agradou, porque eles quebraram princípios. Quebraram o princípio do adultério, eles assassinaram uma pessoa e mentiram. Então eles colheram um fruto muito amargo. O primeiro filho, o filho da traição, acabou falecendo, mas depois eles se arrependeram, tiveram outros filhos e entre esses filhos estava Salomão. O reinado de Salomão começou com a morte do seu pai Davi. Ele reinou de 966 a.C. a 926 a.C. O seu reinado durou 40 anos e foi um reinado justo, um reinado de muita prosperidade, um reinado de muita paz. Até hoje, o rei Salomão é considerado como o homem mais rico da história da humanidade. Em valores atuais, estima-se que a fortuna dele daria em torno de 3 bilhões de dólares. Até a gravação desse vídeo, o homem mais rico do mundo é Jeff Bezos, o dono e fundador da Amazon. A fortuna do Jeff Bezos dá em torno de 192 bilhões. Ou seja, falta muito chão e muita lenha para o Jeff Bezos queimar para alcançar Salomão. Salomão ele é praticamente incomparável. Estima-se que nunca ninguém vai conseguir alcançar o que Salomão tinha nos tempos de glória dele. Algumas curiosidades a respeito de Salomão foi que ele quem construiu o templo. Davi tinha vontade de construir um templo em adoração a Deus. Deus não permitiu que ele construísse e falou que o filho dele, a descendência, conseguiria construir. Deus não permitiu que Davi construísse porque ele tinha muito sangue nas mãos. Davi foi um rei de batalha, um rei de guerra, um rei que matou muitas pessoas. Deus não permitiu que Davi construísse esse templo. Então ficou na responsabilidade de Salomão e construiu um belo templo. Demorou muitos anos, mas ficou um templo gigantesco, um templo lindo de adoração a Deus. Outra curiosidade bem interessante é que Salomão é conhecido como o homem mais sábio da história. Deus aparece para Salomão e dá a oportunidade para que ele pedisse o que quisesse. Salomão pede sabedoria. Então Salomão se torna o homem mais sábio da história. Só que o que poucas pessoas sabem é que Salomão não pediu a sabedoria aleatoriamente. Ele era discipulado por Davi. E se você for dar uma olhada lá em Provérbios 4, a partir do verso 4 e 5, você vai ver que as instruções que Davi dava para Salomão é que ele realmente pedisse sabedoria. É que ele adquirisse sabedoria, que ele fosse atrás e buscasse sabedoria. Ele foi discipulado e ensinado pelo pai dele, por Davi, para pedir sabedoria e ser sábio no decorrer da vida dele. Outra curiosidade é que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Meu Deus do céu, ele tinha 700 sogras. Olha só que coisa interessante. Outra curiosidade é que o nome de Salomão, em hebraico, vem da palavra shalom. A palavra shalom, ela significa paz. Então a palavra Salomão, ela significa paz ou pacificadores. Ele também é chamado pelo profeta de Gedidias. Salomão ele escreveu alguns dos livros importantíssimos dentro da Bíblia. Ele escreveu Provérbios, que praticamente é manual de instrução para toda pessoa próspera no mundo. Ele escreveu Eclesiastes, ele escreveu Cantares e também é atribuído a ele o Salmo 127. Salomão foi o rei mais rico, sábio e justo de Israel. E toda essa glória, todo esse poder, todo esse dinheiro fez com que ele se perdesse no meio do caminho. Ele se afastou de Deus, ele se tornou um idólatra no decorrer da vida dele. Ele, através das concubinas, através das mulheres, através da junção de várias raças e várias culturas, ao decorrer da vida dele, ele deixou o egocentrismo, ele deixou a cobiça e ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Então, se você for dar uma olhada no livro de Eclesiastes, você vai ver que ali é praticamente uma carta de confissão e arrependimento. Ou seja, ele se arrependeu no final da vida dele, ele conseguiu restabelecer
a conexão com Deus, cometeu muitos erros, mas quem não comete erros hoje em dia, não é? Quem não falha, quem não se afasta de Deus em determinados momentos. Beleza, galera? Esse foi o quadro Quem Foi? E hoje foi com o Rei Salomão. Nós iremos ter vários quadros como esse. Se você tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Não esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um comentário pra gente. Beleza, galera? Deus abençoe a sua vida. Fui!